Hum, Você começa um capítulo empolgado, cheio de boas ideias, e de repente a história parece que não avança mais. O capítulo perde o ritmo. E é aqui que acontece o mais perigoso. O leitor não percebe o que deu errado, ele só sente. E ele começa a ler mais devagar. Ele volta uma linha, depois ele volta a outra. Ele olha o tamanho do parágrafo e finalmente ele pensa: depois eu continuo. E quando você vê, ele não continua. O capítulo não está ruim, ele está assim, sem direção. E quando falta direção, o leitor não é fiel. Ele é humano e ele vai embora. E isso, minha gente, é falta de arquitetura interna do texto. Porque capítulo bom não é só uma parte do livro. Capítulo bom é uma experiência com ritmo. E aí você tem também o avanço, você tem o respiro, você tem a microtensão e um fechamento que dá vontade de continuar. E já vamos cortar um mito aqui, porque isso vale tanto para ficção quanto para não ficção. Na ficção, o leitor ele quer saber o que vai acontecer para frente. Na não ficção, ele pergunta assim: o que isso vai resolver na minha vida? Mas o motor dos dois casos é exatamente o mesmo. O leitor precisa sentir que está andando para frente. Então vamos lá. A estrutura interna de um bom capítulo tem 4 movimentos que eu vou explicar os 4 aqui para você. Primeiro, abertura com promessa. Segundo, avanço com microtensões. Terceiro, respiro com significado. E por último, fechamento que puxa para o próximo. Então vamos cada um aqui separadinho. E vamos para o primeiro. A abertura com promessa. Você começa o capítulo de um modo que faz o leitor sentir: opa, aqui vai acontecer algo. Na ficção, essa promessa costuma ser algo emocional, um risco, um detalhe estranho, um conflito que aparece cedo, ou uma fala que já cria alguma tensão, porque você sabe que vai acontecer alguma coisa. Na não ficção, a promessa ela é mais cognitiva, digamos assim. Você apresenta um problema real e indica que naquele capítulo o leitor vai ter clareza, vai ter resolução, enfim, vai ter a solução para aquilo que ele espera. E um teste simples pode ajudar. Se o primeiro parágrafo não desperta curiosidade, é porque o capítulo inteiro começou fraco. E um começo fraco, ele vai cobrar um preço alto, que é o leitor não se envolver. Segundo, o avanço com microtensões. Aqui muita gente confunde e tenta colocar mais e mais conteúdo, mais cenas, mais informação. Mas o avanço não é necessariamente quantidade, o avanço é uma direção, é um deslocamento. O capítulo ele precisa sair de um ponto, acontecer um monte de coisa e chegar em outro. E a força desse avanço vem das microtensões. Então, microtensão é uma pergunta pequena no ar. É algo que ainda não está resolvido e que mantém esse leitor atento, interessado. Na ficção, a microtensão ela pode ser um segredo, uma dúvida, alguma contradição, alguma coisa que é plantada lá no meio, um risco discreto, ou até mesmo uma informação incompleta. Na não ficção, a microtensão costuma aparecer como uma objeção, algumas lacunas, aquele tipo de pergunta que o leitor se faz: mas isso funciona para mim? E como que eu aplico isso na prática? E o que eu devo fazer primeiro? Essas perguntas mantêm o leitor seguindo, né? E isso se conecta também com a curva de Fichte, trabalha justamente essa ideia de tensão contínua ao longo do texto. E sobre a curva de Fichte, eu tenho um vídeo específico sobre isso, tá? Então tá aqui no canal, você assiste lá, curva de Fichte, vou deixar o link para você entender melhor. Hoje eu só estou usando o princípio, porque ele ajuda justamente a entender o motor interno do capítulo. E o terceiro é o respiro com significado. Respiro não é enrolação, gente. Respiro é o momento em que o leitor entende o peso daquilo que está acontecendo. Na ficção, o respiro costuma ser emocional e sensorial, um silêncio, um gesto, uma percepção, um detalhe que aprofunda aquela cena, enquanto que na não ficção o respiro ela é clareza, ela é exemplo, síntese, uma tradução do conceito, um passo curto que o leitor consegue enxergar e uma regra simples: o respiro precisa entregar alguma coisa. Se ele não entrega, ele é só enrolação, ele é só se alonga. E alongar sem propósito justamente dá o efeito contrário, ele derruba o seu ritmo. Quarto, fechamento que puxa o próximo.
Um bom fechamento não é apenas concluir o texto, é terminar de modo que cria uma continuidade. Na ficção pode ser uma revelação, uma decisão, uma ameaça, uma mudança de perspectiva. Na não ficção pode ser um próximo degrau, um micro desafio, uma pergunta que abre justamente um próximo tema para um passo a passo aplicável, uma coisa assim. E aqui vai um cuidado. A última frase do capítulo precisa ser muito bem escolhida, porque ela define o impacto final e justamente o desejo de continuar. E eu vou dizer o seguinte: muita gente desperdiça esse momento com um encerramento neutro, que termina de qualquer jeito e que, infelizmente, não cria a continuidade. Mas se você está preocupado com isso, né, para isso não virar uma estrutura mecânica, eu vou te dar 3 regras de ritmo que vão te ajudar. Tá? A primeira delas é justamente alternar a velocidade. Então, frases mais curtas, elas aumentam a sensação de tensão e movimento. Frases mais longas, elas trazem reflexão e profundidade. Então, o capítulo precisa dessas duas coisas, né, em proporções corretas. Segunda, em cada trecho, o leitor precisa estar respondendo uma pergunta ou também esperando uma resposta. Sem essa dinâmica, o texto fica estático, né? Ele fica sem graça, né? Não tem esse vai e vem. Terceiro, ao final do capítulo, algo precisa estar diferente do início. Pode ser uma informação, uma relação, uma decisão, um risco, compreensão, uma emoção. Mas precisa haver uma mudança de estado ao longo do texto. Se termina exatamente como começou, o capítulo está girando em torno dele mesmo. E agora eu quero te dar um exercício de 10 minutos para aplicar ainda hoje. Então, pega um capítulo do seu texto, escreva no topo. Primeiro, qual é a promessa deste capítulo? E faça uma frase. Segundo, quais são as 3 microtensões aqui dentro? Então, marque no texto quais são as microtensões. E terceiro, onde está o respiro? O trecho que dá um significado. E quarto, ainda tem mais um, como você fecha ele? Na ficção, um gancho, na não ficção, o próximo passo, o próximo degrau. Só esse diagnóstico já muda a maneira como você vai enxergar o seu capítulo. E muitas vezes, minha gente, destrava o que parecia um bloqueio. Porque a verdade é essa: muita gente trava no meio do capítulo não por falta de inspiração ou de talento, mas por falta justamente de direção. E quando você entende a arquitetura interna, você não depende mais de sorte ou de inspiração. Você já sabe como conduzir o seu texto. Você constrói o caminho. E se você quer mais ajuda para enxergar exatamente onde o seu capítulo perde ritmo, como ajustar isso, a gente tem uma leitura crítica aqui no Café do Escritor que justamente ajuda você a estruturar o seu texto. Aqui abaixo do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp direto, você chama, você fala do seu projeto e a gente orienta você próximo passo, passo a passo que você necessita. Eu vou te dizer, os custos são bem acessíveis e você vai se surpreender com o avanço no seu texto e até publicar o seu livro. E agora me diga nos comentários, onde você trava mais? No começo, que não prende, ou então no meio, que você perde justamente a atenção, ou no respiro, que vira simplesmente um excesso, simplesmente não acontece, ou mesmo no final, que você não consegue puxar o próximo assunto, o próximo capítulo. Manda esse vídeo para aquela pessoa que também está lutando, escrevendo o seu texto e também está lutando com essas dificuldades. Te espero no próximo vídeo. Um abraço, até mais.